Vamos dar continuidade neste momento às oficinas literárias, projeto do CTG CEPET Araju de Santa Rosa. A conversa de hoje vai versar a respeito de uma introdução básica sobre a história. Foi-me solicitado, e me proponho a fazer isto, a história do Rio Grande do Sul. Mas a história do Rio Grande do Sul não é algo solto nem isolado e não pode ser tratada como algo fora da história da humanidade neste planeta. Então é preciso ter algumas noções bastante claras antes para a gente poder compreender de fato o que é história. O ser humano é um ser histórico. Isto significa ele faz parte da história e ele é construtor da própria história. O ser humano, como indivíduo, constrói a sua própria história individual e como coletivo, como humanidade ou como nação, o ser humano constrói a sua história como tal, nacionalidade ou até humanidade. É um dado importante que nós precisamos manter. Por isso a grande responsabilidade que quando nós falamos em história, a verdade. É preciso ser dito a verdade, somente a verdade e toda a verdade. Senão nós distorcemos e aí a coisa não tem como funcionar. Importante, a sociedade atual é resultado do nosso passado. Existe um ditado francês que diz assim: o presente está carregado do passado e prenhe do futuro. Isso significa que nós precisamos viver o presente e vivê-lo intensamente. Porém, este presente traz a carga do passado, aquela gama de fatos positivos e ou negativos, de sombras e de luzes que estão no nosso passado, nas nossas raízes, seja próximos, pais, avós, seja os mais distantes. Eles estão e nos impulsionam hoje para este viver atual, trazendo problemas para a nossa vida ou trazendo soluções. O que é necessário fazer? Qualquer ser humano, qualquer grupo de seres precisa tomar conhecimento deste seu passado, destas suas raízes, aceitá-las como próprias do indivíduo ou do coletivo e reconciliar-se com aqueles fatos negativos que estão presentes em qualquer pessoa, em qualquer grupo. Houve erros, isto é humano, aceitá-las como próprias, porque não há como eliminá-las, reconciliar-se e deixá-las e usar aquilo que lhe é positivo, aquela luz, aquela energia, para construir este presente de agora. Assim nós construímos uma nação. O que é nação? A nação hoje está bastante confundido. Fala-se em termos nacionais, não nacionais, às vezes compreendendo como se fosse governo central, como se fosse governo federal. Nação é um grande grupo de pessoas, um povo com a mesma cultura, com a mesma visão, ou seja, concepção de si mesmo, de ser humano, de natureza, de transcendente, de mundo. Uma nação compreende essencialmente povo, gente. Toda a nação, todo o povo está estabelecido num espaço físico, num espaço geográfico. Este, uma vez delimitado, se constitui em país. País, pedaço de terra, ou seja, área geográfica delimitada no atual momento da história humana
delimitações acordadas com lindeiros, é o país. O que vem a ser Estado? Estado é este povo sediado neste espaço geográfico que se organiza em termos de convivência coletiva, em termos de administração coletiva, em termos de governo coletivo, Estado. Por isso nós falamos no Estado brasileiro, falamos em chefe de Estado, depende do sistema de governo, até se distingue chefe de Estado e chefe de governo. Então nós temos nação, povo, num espaço geográfico país, organizado em forma de Estado, e agora, quem administra, quem rege este Estado, que é abstrato, aí entra aquilo que nós chamamos de governo. São pessoas que estão, por um ou outro motivo, de uma ou outra forma, colocados para administrar esta convivência deste coletivo. Aí nós temos a forma monárquica, um rei por hereditariedade, temos o imperador, ou temos, como no caso do Brasil, um sistema republicano, que se caracteriza pela separação dos três poderes necessários para reger uma coletividade. O governo republicano, basicamente, foi instituído pela Revolução Francesa, lá na França, em 1789, famosa aquela data, 14 de julho, quando ocorreu a chamada queda da Bastilha, quando foi tomada pelos revolucionários aquela grande prisão do governo do rei, chamada Bastilha. E chamar a atenção para nós aqui em Santa Rosa, município sede do CEPET Araju, chamava-se Colônia Santa Rosa. Chamava-se Colônia 14 de Julho, 14 de julho. Por que 14 de julho? Porque foi fundada no dia 14 de julho, no dia em que se comemora a queda da Bastilha na Revolução Francesa. As pessoas também não sabem disso. E então, nós temos a partir de lá o sistema republicano de governo. Separam-se três poderes. Alguém que faz as leis, poder legislativo, Congresso Nacional, em termos de poder executivo que cumpre, que executa, que leva essas leis, e alguém que julga se houve ou não cumprimento dessa legislação, dirime dúvidas a respeito. Temos então os três poderes separados. Então, dentro desta situação, deste tipo, nós precisamos agora estudar história. E a nossa história é a do Rio Grande do Sul. Mas o Rio Grande do Sul está fazendo parte de um país chamado hoje Brasil. Mas não foi sempre Brasil. Aqui existe população há mais de 2.000 anos. Habitantes com cultura e muitas nações. Hoje no Brasil nós temos cerca de 20 nações. Além da nação brasileira, que é constituída por todos os provenientes basicamente da Europa ou dos outros países do mundo, que é a grande miscigenação. O que caracteriza a nação brasileira é a proveniência de muitas culturas diferentes que hoje constituem uma, é a brasileira. Mas aqui nós temos cerca de 20 nações indígenas hoje, e essas precisam ser reconhecidas, são pessoas, são nações de há mais de 2.000 anos nesta terra. Então, este país
Ele se constituiu como independente, nós o sabemos, em 1822. No entanto, o europeu veio para esta parte do planeta, que denominaram de América, em 1492. Cristóvão Colombo, espanhol, lá pelo centro da América, entre sul e norte, da América Central. Em 1500, Pedro Álvares Cabral para o Brasil. E aí começou já uma disputa entre os dois países. Qual é a terra minha, qual a tua? Porque quem é que partia para navegações eram os grupos mercantis, eram grandes empresários que construíam os navios e buscavam novas rotas para comércio, novos produtos para os seus negócios na Europa. Aí então a gente diz Portugal e Espanha, mas Portugal não saiu de lá, nem o rei saiu de lá, muito menos o espanhol. Quem saía eram os empresários que contratavam as pessoas especializadas para navegação e vinham. Tanto assim que um grupo, dirigidos ou a partir de Espanha, vieram para a América Central e portugueses para cá. Aí começou a disputa entre qual é a porção de terra que eu exploro e qual é a que tu exploras. Não se entenderam. Em 1449 se reuniram com o Papa e houve então a intermediação dele e o entendimento, e assinaram um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, cuja linha reta de sul a norte passa hoje, aliás, sempre passou, por aquilo que se chama hoje de Laguna, próximo a Florianópolis, em Santa Catarina. Daí para o norte, linha reta, chega aproximadamente a Belém do Pará. O Brasil, então, era isto. Portugal era isto, de Laguna para o leste. Todo o restante espanhol. Eu falo isto porque eu quero falar a história do Rio Grande do Sul. História do Rio Grande do Sul não é Brasil, não é Portugal, é Espanha. Em 1530 veio para cá Martim Afonso de Souza, designado pelo rei de Portugal para vir explorar o litoral brasileiro. Aí ele começou ali por Pernambuco e foi navegando ao longo da costa para o sul. Ultrapassou a linha de Tordesilhas, invadiu, não respeitou o tratado, invadiu e seguiu e veio até o Rio Grande do Sul, que era a Espanha, contornou pelo Uruguai, hoje país Uruguai, e chegou até a foz do Rio da Prata, depois de Montevidéu. E, seguindo as ordens recebidas do rei, ele tinha sido nomeado capitão, já naquele tempo, capitão mor daquela expedição em 1532, veio e seguiu as ordens, explorou o litoral, a costa, tomou posse em nome do rei, assim mais ou menos como o meu amigo Marcos está aqui fazendo essa gravação. Se eu saísse daqui e fosse lá no apartamento dele, entro lá, abro a porta e finco lá uma cruz e tomo posse, isto aqui é meu. E o Marcos não é nada, este é assim mais ou menos foi. Então tomaram posse. Martim Afonso de Souza fez isso em 1532. Retornando, ele foi para o litoral paulista e dividiu já naquela ocasião todo o Brasil em partes, traçando linhas de leste a oeste. Cada pedaço, vamos dizer assim, era uma capitania.
era uma porção deste Brasil que era entregue a um capitão, doado de presente por parte do rei. Eram as capitanias hereditárias. Hereditárias porque pertenciam a vida inteira e passavam para os seus herdeiros. O Martim Afonso de Souza, como um bom administrador, ele dividiu, posso colocar aspas nesse bom administrador, dividiu, estabeleceu estas capitanias e em nome do rei as doou, e as duas assim mais bem situadas, São Paulo e Rio de Janeiro, ele ficou para si mesmo, também não é bobo nem nada, ficou para si mesmo as duas capitanias. Começou então na ilha de São Vicente a construção de uma primeira vila, e ali ele fundou o primeiro engenho de cana. Muito importante esse fato, porque a grande economia primeira do Brasil foi a cana-de-açúcar, o açúcar que era comercializado na Europa. Então ali ele estabeleceu o primeiro engenho de açúcar, na ilha de São Vicente, litoral com São Paulo. O próprio São Paulo ainda era denominado São Vicente. Muito bem, aí é que começa uma história. A partir deste momento, o Rio Grande do Sul, por parte oficial do Rio Grande de Portugal, foi simplesmente ignorado. O rei de Portugal não fez nada, mesmo depois da vinda de Vasco da Gama, 1549, que começou então a ocupar ou colonizar o Brasil, não chegou aqui porque aqui não era Portugal, aqui era Espanha. E Espanha estava ocupada em colonizar a América Central, 1535 para o Peru, Francisco Pizarro, não tinha como entrar aqui ainda. Então, durante mais ou menos 2 séculos, 1530, então até 1730, nada foi feito no Rio Grande. Então, isso aqui era terra rasa? Não, não era tábula rasa. Havia aqui povos habitantes, basicamente 3 grandes nações indígenas. A parte norte, talvez a partir desta região de Santa Rosa, o rio Santa Rosa, vamos tomar como referência, daí para o norte e para o leste habitavam os Gês. Os Gês eram grandes coletores. A base de vida, de subsistência deles era a coleta, principalmente do pinhão, os grandes pinheirais neste norte e a região da serra, pinheirais, então o pinhão que usavam para diversas formas de alimento, inclusive farinha, faziam disto. Eles eram grandes cesteiros, as cestas, veja, hoje nós temos aqui grupos, porque os Gês é a grande nação, mas se dividem em grupos menores, um deles os coroados, que são os que nós vemos hoje por aqui, caingangues, também outros grupos, e eles se dedicavam muito a este trabalho artesanal dos cestos. Eles também precisavam abrigar-se do frio, é uma região fria, então eles tinham um tecido, e faziam um tecido até de vegetais, deste caraguatá, existe hoje, a gente colhe até para fazer xaropes, as farmácias fazem um excelente xarope, do caraguatá e outras práticas. Viviam basicamente em grupos de 150 a 250 pessoas, sempre com um cacique, um chefe e diversos outros. Presente alguém chamado pajé, que cuidava da saúde das pessoas e tinha também sua forma de explicar as crenças e tudo mais. A parte central do estado, mais ou menos entre este rio Santa Rosa aqui, até o rio Ibicuí e o rio Uruguai, então,
era habitado pelos Guarani, e esses que nos interessam muito. Os Guaranis eram grupos que também viviam em aldeias, em grupos menores, cerca de 400 a 600 pessoas, onde havia um cacique, havia outros chefes menores, alguém que organizava as caças, outro que cuidava da agricultura e assim por diante. Este grupo de dirigentes formava um conselho que era a administração deste grupão, dessa tribo também pode se chamar. Havia sempre o pajé, um senhor muito poderoso, porque ele tinha conhecimentos de saúde e curava as pessoas. Ele explicava como é que era a concepção de além de Deus ou tudo mais. Todos eles, aquilo que é próprio do ser humano, acreditavam em alguém. Nós falamos em Deus, eles não falavam assim, mas tinham esta visão. Até quando Antônio Ruiz de Montoya, o sacerdote das missões do Guairá, ele foi entrar em contato e foi buscar profundo conhecimento, tanto quanto possível, da concepção deles, e ele disse, eles falam Nhamandu, o grande silêncio, é o grande silêncio. Um dia o grande silêncio se manifestou em forma de som, Tupã, Tupã, o trovão. Entre este Tupã, o trovão e o silêncio se estabeleceu uma relação, Tupã-si. E daí surgiu depois o pequeno Tupã, o Tupi. Tupi, temos os indígenas tupis, os homens. O Tupi é o homem, Tupã é Deus. O grande silêncio, Tupã, Tupã-si, seria uma forma de perceber a Santíssima Trindade. O padre falou para quem tem hoje esta concepção religiosa. Mas interessante, está presente no ser humano. Eles eram principalmente, agora diferente um pouco dos Gs, agricultores, caçadores e pescadores. A forma de sobrevivência era esta. A caça era organizada sob o comando de um chefe e muito cuidadosamente praticada. A princípio só se matava o animal macho, porque é preciso garantir a procriação, a continuidade desses animais. A pesca era praticada e era praticada a agricultura. O Guarani tinha uma agricultura bastante avançada, considerando a circunstância do tempo e deles. Por exemplo, o milho que estava conhecido na América toda, o México lá, o país, né? O Peru, os grandes cultivadores, os incas, né? Do milho. Aqui também era conhecido o milho, era cultivado, a mandioca, a batata doce, a abóbora, outros cultivares, e cultivavam a erva mate. A erva mate era colhida, coletada, guardada em fardos, e foi o primeiro elemento de troca, depois a erva mate, por outras mercadorias que aos poucos foram precisando. Os espanhóis depois vinham do Paraguai para cá e até escravizavam, como os bandeirantes, os indígenas e faziam-nos carregar fardos e fardos de erva mate para Assunção do Paraguai. E exigiam, tinha que carregar, cada índio carregar igual ao seu peso. Se ele pesava 60 quilos, tinha que carregar 4 arrobas, 4 vezes 15. Então, esta foi a forma. No entanto, para o sul, mais havia os pampianos. Pampianos, também depois chamados Tape. Tape em si é a região, ou mais especificamente o caminho.
O Guarani usava a expressão tape para o caminho para a roça, porque eles faziam as suas lavouras, os Guarani, em pequenas roças no meio do mato. A coivara era a derrubada do mato e a queimada, coivara, formavam a roça. Mas era uma roça que era cultivada, por exemplo, 1 ano ou 2, e daí era deixada e se cultivava outra, e depois outra, para que aquela primeira se recuperasse. Então tinha sempre uma em capoeira. E havia um caminho, um tape, que conduzia até lá. Hoje em Santa Rosa temos este belíssimo trabalho feito pela prefeitura e tal, o Tape Porã, esta trilha de caminhada no terreno que era da Via Férrea, antigamente Tape Porã, caminho bonito, vem lá do indígena do Guarani. Ao sul, mais a partir do rio Ibicuí, do Rio Grande do Sul para o sul, viviam os pampianos. Ali diversos grupos, também charruas e outros grupos, viviam mais na base de caça também, e no momento possível a criação de gado começou depois também por aí. 3 grupos. O fato é o seguinte, nada Portugal fazia oficialmente aqui, entre esses povos. Em São Paulo, surgiram imediatamente, depois de Martim Afonso de Souza, muitos engenhos de cana. Grandes empresários se uniam e formavam as empresas de cultivo do açúcar, da exportação do açúcar. Porém, um grande problema, mão de obra. Quem vai fazer lavouras de cana? Quem vai plantar cana, colher cana, limpar cana para fazer açúcar? Não havia mão de obra. Então, a escravização. Aí formaram firmas, empresas grandes, chamadas bandeiras, e estas bandeiras, a empresa era uma SA, vendiam ações, alguns proprietários vendiam ações, e estas empresas, com cerca de 100, 120 homens, saíam à caça do indígena para prendê-lo, escravizá-lo e levá-lo para São Vicente, vendê-lo como bois e como vacas para as lavouras da cana-de-açúcar. É famoso um governador do Paraguai, Césteres, Antônio Césteres. Entre Paraguai e entre Espanha e Portugal, no Tratado de Tordesilhas, já havia uma cláusula que proibia trilhas, caminhos do mar para o interior. O Césteres não respeitou isto e abriu uma trilha, mais ou menos de Foz do Iguaçu a São Vicente, São Paulo. E por aí ele vinha, porque ele tinha uma namorada no Rio de Janeiro, a tal de Ana não sei o que de Sá. E aí, num dado momento, o governador veio e casou com esta senhora Ana, que recebeu como dote diversos engenhos de cana. Então é interessante, o útil e o agradável, né? Ele casou e ela recebeu. Então o governador de Assunção do Paraguai tinha engenhos de cana em São Paulo. Aí era muito interessante este caminho aberto antes, porque por aí se entrava para buscar este índio. Então ele se associou a uma empresa, a uma bandeira dessas, cujo dono, presidente, diretor dessa bandeira, dessa empresa, era um senhor chamado Antônio Raposo Tavares. Ele era presidente da Câmara de São Paulo. É outro fato que chama a atenção. Presidente da Câmara de São Paulo é o dono desta empresa. O Césteres, governador de Assunção, entrou nesta sociedade
participou, e aí o Raposo Tavares, este presidente da Câmara, ele veio para as reduções jesuíticas, primeiro lá no Guaíra, e levar todos os indígenas que já sabiam trabalhar. Uma vez ele levou cerca de 20.000 a pé até São Paulo para vendê-los aos outros donos de engenho e para o seu próprio engenho. Depois, este mesmo presidente da Câmara de São Paulo, o Raposo Tavares, veio para o Rio Grande do Sul. Aqui, depois vamos ver esses fatos mais de perto, assassinou o padre Cristóvão de Mendonça e levou de uma vez 6.000 indígenas para vendê-los lá. É a escravatura no Brasil. Dentro deste aspecto assim, isto caminhou em termos extraoficiais. Em 1500 e o que? Foi isto, 48, se não me engano, em Portugal, Espanha e Portugal se uniram e tiveram um rei só. Aí ficou mais fácil porque a violação do Tratado de Tordesilhas agora não tinha, o tratado não tinha propriamente sentido porque era um reino só. Aí houve essas grandes invasões por parte extraoficial, por parte dos bandeirantes. Foi algo horroroso que aconteceu. Quando depois novamente houve a separação dos dois países na Europa, aí então Portugal começou a assumir e em 1736 oficialmente vieram os primeiros militares de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, entrando pelo canal de Rio Grande e chegando até onde hoje é a cidade de Rio Grande, que dá acesso depois à Lagoa dos Patos e daí para o interior. Aí sim começa a ocupação oficial por parte de Portugal desta área do Rio Grande do Sul, ainda violando o Tratado de Tordesilhas, porque houve a invasão do Rio Grande do Sul. Oficialmente, antes ela ocorreu, mas eram empresas que faziam, oficialmente não valia. Porque o Tratado de Tordesilhas, ele seguiu válido até 1494 foi assinado, foi até 1750, quando foi substituído pelo Tratado de Madrid. No próximo vídeo, vamos falar dessa próxima história, que são as reduções jesuíticas.